Outro dia eu fui no shopping e aí fui tomar um sorvete nessas gelaterias e aí me veio a pergunta, né? Eu pedi uma casquinha pequena e o atendente falou: Você gostaria, né, de por apenas R$ 1 aumentar para uma casquinha média? Eu falei: Não, quero apenas uma bola mesmo. E aí eu pensei: quantas vezes as pessoas são movidas a consumir alimentos que elas não estão pensando às vezes em consumir pelo incentivo e pela questão do valor, né? Nossa, é só R$ 1. Tudo bem, é só R$ 1. Mas quanto de energia, de caloria a mais você está colocando para dentro por apenas R$ 1? Tem aquela rede famosa de hambúrguer que também faz aquela pergunta: gostaria de aumentar a sua batata por apenas R$ 1? E aí você aumenta a sua batata por apenas R$ 1. E será que tudo isso só vale R$ 1 mesmo? Quanto de energia você coloca para dentro por conta de R$ 1? Esse ambiente obesogênico que a gente vive, que a gente precisa trazer consciência alimentar. Você pode encaixar um sorvete de chocolate, por exemplo, na sua dieta, mas se você come uma bola, você está consumindo ali 190 calorias, pelo que eu olhei aqui na tabela nutricional. Mas se você consome duas, você vai para 380. É tranquilo você consumir 380 calorias num prato de comida, tá? Com arroz, feijão, carne, salada, tranquilo. Você tem quase uma refeição numa sobremesa. E a mesma coisa na batata, né? A batata média, ela tem ali em torno de 295 calorias. E aí você vai para uma batata grande para ter 422 calorias. E aí você consome quase que as calorias de mais um hambúrguer numa batata grande por apenas R$ 1. Entende que aqui eu não tô falando de vocês não comerem determinados alimentos, e eu não tô nem falando de ser alimento saudável ou não ser, mas o quanto os excessos escondidos nesses discursos que a gente tem no dia a dia impactam muitas vezes o processo de emagrecimento da pessoa. Porque os alimentos, eles podem coexistir. Outro dia até falei isso com uma paciente numa consulta. Né? Às vezes as pessoas acham que para ter uma alimentação saudável, ela só tem que comer coisas saudáveis. E não, dá para você ter, às vezes, um bombom de sobremesa. Mas às vezes você vai na loja e aí você tem uma promoção de pague 4, leve 6. E aí, ao invés de você, dependendo, até comprar a promoção e deixar um bombom por dia, você vai lá e come 2 bombons, 3 bombons. E aí, dependendo, em um dia você já consume um monte de bombom, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que no processo de emagrecimento a gente comece fazendo déficit calórico, né, de 500 até 1.000 calorias, né? Dependendo do padrão alimentar do paciente, às vezes a gente começa com déficit um pouco mais para baixo, para ir se adaptando, né? A pessoa não ir sentindo tanta fome e fazendo trocas inteligentes. E aí você imagina num déficit calórico de 500 calorias. A pessoa resolve num dia na refeição livre e fazer um lanche nessa rede de hambúrgueres que eu falei. E aí a pessoa, ao invés de pedir o refrigerante zero, já pede o refrigerante normal. Que aí os 500 ml já tem ali quase 300 calorias. Aí a pessoa pede a batata grande. E aí depois a pessoa vai e quer tomar um sorvete. Acabou o déficit calórico daquele dia, por exemplo, não tem mais déficit naquele dia. E se isso acontece repetidas vezes, o déficit calórico daquela pessoa deixa de existir, pelas exceções que abriu. E aí que eu falo, não é que a pessoa não pode comer, mas qual é a frequência? Por que que a gente precisa entender as escolhas que a gente vai fazendo, né? Não é só dizer, toma sua dieta, para de comer isso, você não pode comer aquilo, mas entender o processo das escolhas, trazer consciência. Poxa, eu vim aqui para tomar um sorvete. Será que eu preciso tomar 2 bolas de sorvete? Será que dependendo eu não posso essa semana escolher um sabor e eu tomo uma bola, e na próxima semana eu escolho um outro sabor e tomo 2 bolas de sorvete? Né? Uma essa semana e a outra na semana seguinte. Ou não, preciso colocar as 2 bolas de sorvete hoje, porque aí é só R$ 1 de diferença, eu já provo tudo de uma vez só. E aí tem aquele boom calórico. Então são esses excessos disfarçados que muitas vezes comprometem o processo de emagrecimento. Não é sobre a questão do valor, do custo, mas quanto isso impacta na sua saúde, no seu processo, no que você está querendo para a sua vida, para a sua autoestima, para o seu bem-estar. Queria trazer essa reflexão hoje para vocês. Um beijo e até a próxima.